Como lidar com minhas emoções? Opa, gente boa, tudo tranquilo com vocês? Em algum momento da vida de vocês, com certeza você já foi dominado por alguma emoção, nem que seja ódio, tristeza, raiva, ou emoções boas como alegria, prazer e etc, né? E é claro que entre escolher emoções boas ou ruins, a gente sempre vai escolher as emoções boas, mas e se na verdade as emoções fossem uma resposta do corpo para uma situação específica? Por exemplo, você tá jogando algum jogo de terror e você sabe que vai ter jumpscares, ou seja, você vai se assustar em algum momento, você sente medo, o medo ele vai fazer você tomar uma atitude. No caso, a atitude aqui seria fechar o jogo, ou tomar uma atitude que não faça você tomar susto. É como se o nosso corpo estivesse vendo e entendendo tudo o que está acontecendo, e aí ele começa a jogar emoções para todos os lados. Isso aí que eu falei é uma teoria, e nesse vídeo eu vou explicar como que essa teoria me ajudou a lidar melhor com minhas emoções. Essa teoria é muito maluca, né? Acho que já tá na hora de apresentar o nome dela. A Teoria das Emoções, parte 1. É importante eu citar que essa teoria não é minha, mas de um maluquinho que nem eu. O nome dele é Aristóteles, acho que você já deve conhecer, né? Ele é um filósofo, e antes que você saia desse vídeo, eu não vou ficar usando palavras difíceis, confundindo a cabeça de geral, pra no final você sair sem entender nada do vídeo. Vou falar do meu jeito, um jeito pra quem é burro que nem eu conseguir entender. Mas então, pra relembrar a teoria das emoções desse mano aí, a teoria consiste em: as emoções acontecem porque é uma resposta do corpo pra uma situação específica, assim fazendo você tomar uma atitude. Por exemplo, o medo ele pode nos ajudar a evitar situações perigosas, enquanto o amor ele pode nos levar a buscar relacionamentos mais saudáveis, né? 10 logs. Como isso aí vai me ajudar a controlar as minhas emoções? Vou mandar um papo reto aqui pra ti. Emoções não são possíveis de se controlar. Por exemplo, quando alguém te deixa puto, aí tu fica todo nervoso, você consegue, tipo, controlar o nível da sua raiva, como se fosse um volume de um vídeo do YouTube? Calma aí que agora eu tô nervosinho demais. Vou diminuir um pouco aqui minha raiva. Quer dizer, agora eu acho que tá muito pouco, né? Agora eu acho que eu tenho que aumentar. Vou aumentar aqui. Não, você não faz isso, tá ligado? Não dá, cara. Você até consegue disfarçar a raiva. Tipo quando sua mãe tá te dando uma surra, aí chega visita em casa e ela finge que nada aconteceu. Ela tá com raiva, mas ela tá disfarçando a raiva. Então, já deixando bem claro, não tem como controlar suas emoções, mas são possíveis de lidar de um jeito melhor. Então é isso, a ansiedade, né, como eu já falei, seu medo, essas emoções ruins aí, são possíveis sim de controlar. De controlar não, é de lidar. Elas são sim possíveis de lidar melhor, né? Como lidar com isso? Segunda parte. Aí que tá. É sempre bom você ter em mente que outra pessoa já passou por aquilo que você tá passando. Emoções podem causar dor psicológica, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com ela. Às vezes a gente vê que tá sendo dominado por tristeza e se afunda mais na tristeza. É como se fosse uma areia movediça. Várias emoções corroendo você, se for alegria, prazer, ódio, se for tristeza ou outras emoções ruins, você tem que fazer alguma coisa. Às vezes quando você tá triste, em vez de você se afastar dos amigos, escutar uma música triste, ou sei lá o que você faz quando você tá triste, por que você não sai com seus amigos, escuta uma música animada, uma música que você gosta, passa um tempo com a família, algo que te deixe mais feliz? Mas vamos se dizer que você não fez isso, você tá repleto de tristeza, ansiedade, essas emoções e tudo aquilo que eu já falei. Entenda que as pessoas já passaram e passam por o que você está passando. E é claro, se outras pessoas já passaram por o que você passou, significa que essas emoções ruins também vão acabar. Elas são passageiras, elas também vão passar. Então se acalma, olha por tudo que você já passou e você vai perceber que isso também vai passar. Então procure ajuda psicológica, ou se você não tem saco pra ficar procurando por isso, se você não tem tempo, fala com a sua família. Se sua família cagar pra isso, então você fala pra alguém de confiança. Tá, e se você não tiver alguém de confiança, aí você fala pra Deus. Se você não acreditar em Deus, aí você fala pra mim, caralho. Aí você me manda uma DM lá no Twitter que eu te respondo. Eu vou tentar te ajudar, né? Mas aí, rapaziadinha, quando você tá cercado de tristeza, ansiedade, depressão, é como se você estivesse em uma luta. Porque você faz uma luta, você dá porrada. Eu já deixei me dominar. Ou se você é medroso que nem eu, você sai correndo, né? Mas se você sair correndo, é importante você saber que essas emoções, elas vão voltar. Então você tem que ser forte, ir pra cima. Com essas emoções, você não tem que ter compaixão. Você sai na porrada com elas. Você acaba com elas. Vai no cinema, se você gosta, né, de cinema. Vai comer sua comida favorita com seus melhores amigos, com seus amigos mais legais. Se você não tiver força pra fazer essas coisas, então faça coisas que sozinho te deixem feliz, animado. Sei lá, por exemplo, ler um livro, ver um filme com uma pipoquinha. Quando você perceber que você tem forças e que está melhor, e que você consegue sair com seus amigos, ir num cinema, enfim, quando você estiver já melhorzinho, aí sim você levanta e dá porrada na tristeza, como eu já falei. Nada disso me ajuda. Parte 3. Cara, se nada disso te ajuda, eu recomendo que você procure uma ajuda psicológica profissional. Até porque eu não sou profissional, né? Se você não tiver dinheiro, se você não quiser, entenda que mesmo que você não faça nada, você fique parado, isso alguma hora vai passar. Pode demorar demais, mas vai passar. Então se você está passando por uma fase ruim, andando com várias emoções ruins, com vários pensamentos, eu te desejo boa sorte. E é claro, se quiser falar comigo, como eu já disse, me chama lá no site do Passarinho Azul, lá na DM, eu vou te dar uma força, pode crer? Gente, se você não tem forças pra fazer coisas
coisas que você gosta, nada mais que você gosta, te dá prazer, sabe? Nada, tipo, porra, eu gostava de jogar, sei lá, Valorant. Eu não me sinto mais graça jogando Valorant. Ah, eu gostava de comer. Pô, não sinto mais vontade de comer, eu não tenho vontade. Não... Aí, cara, entenda que... É isso que eu já falei, entenda que isso vai passar, você vai melhorar, e quando você já ganhar um pouquinho de força, começa a fazer isso. Começa a sair com seus amigos, começa a sei lá, assistir um filme, uma série que você gosta. Você percebe ali que o prazer, ele vai te ajudando, ele vai te levantando de pouco aos poucos, a tristeza, ela vai diminuindo, a tristeza, né, a ansiedade, enfim, as emoções ruins, elas vão sumindo de pouco a pouco. E daqui a pouco você vai perceber, você vai dar risada do passado, você vai falar assim, porra, como que eu não conseguia fazer isso, tá ligado? Você vai olhar e falar assim, caralho, agora eu percebo, tudo realmente passa, tudo passa, né, mano? O que não passa é a vontade que eu tô que você dê like nesse vídeo, né? Vamos lá, ajuda aí, né, parceiro? Como eu já disse e como já é de costume, eu ainda não sou monetizado, eu faço tudo sozinho e não ganho nada, tipo, zero mesmo, nada. Então se você quer que eu continue postando vídeos, que eu não morro de fome, tem um pix aí na descrição. Então, sei lá, manda qualquer quantia, pode mandar até 1 centavo se você quiser. Não sei o que eu faria com 1 centavo, mas tá aí, né? Você pode ajudar com 1 centavo. Se você não tem 1 centavo pra doar, ou se você só não quer doar mesmo, você dá aquele like e se inscreve, né? Se você curtiu o canal e quer receber mais vídeos assim, te ajudando a lidar com esses problemas do mundo aí, então ativa o sininho e, é claro, comenta caderno se você gostou do vídeo e assistiu o vídeo até aqui. Valeu, meus lindos, beijo na bunda, até segunda.